Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre a operação contra a influenciadora Juju dos Teclados. Como é que é o nome da moça? Juliana Rosa é o nome dela, né? Ela foi alvo de uma operação da Polícia Civil do Rio de Janeiro que confiscou vários celulares e computadores dela por conta de uma investigação sobre uma possível ameaça contra o Nicolas Ferreira e outras figuras da direita, tá? Ela ameaçou também o Luciano Hang, ameaçou um monte de gente da direita, né? Na verdade, ela falou que estava na hora do pessoal aqui no Brasil imitar o Luigi Mangione, né? Você lembra aquele cara que matou o chefe de uma empresa de saúde lá nos Estados Unidos, né? E que tudo que ele conseguiu com isso foi justamente aumentar o preço dos planos de saúde dessa empresa, e no final das contas não teve benefício absolutamente nenhum para ninguém, né? Mas enfim, o pessoal da esquerda achou ótimo o que ele fez, achou maravilhoso o que ele fez, né? Isso é realmente o problema da esquerda. Eu acho muito engraçado isso, as pessoas perguntam, né, como é que o nazismo conseguiu crescer na Alemanha e coisa e tal. Gente, foi exatamente assim, com pessoas que idolatravam a violência, que achavam que deveriam fazer violência contra as pessoas, que a violência é uma maneira de resolver o problema político, né? E, curiosamente, embora a esquerda chame os outros de fascista e nazista, quem tem essa característica no Brasil é a esquerda realmente, né? Enfim, vamos entender esse caso aqui, porque eu acho, apesar de tudo, que é um absurdo e é um erro. Isso daqui eu vou explicar para vocês o porquê. Essa notícia foi sugerida por Empurra Troço, Quem Aí Acusa Deve, o Mindinho Perde e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó, operação da Mirô influenciadora que sugeriu fuzilamento contra o deputado Nicolas Ferreira. E, de novo, ela sugeriu isso? Ela sugeriu, realmente. Mas é muito diferente sugerir isso do que fazer uma ameaça. O que eu falo para vocês. Na ética libertária, ameaça é algo real. Ameaça é uma coisa imediata. E tem que tomar muito cuidado com isso. Por quê? Porque no momento que você considera que meramente sugerir alguma coisa já é uma causa, já é culpado disso, isso vai levar a todo tipo de censura, inclusive vai sobrar pra gente, tá? Eu fico muito preocupado com isso, tá? Realmente o que ela falou é um absurdo. Do ponto de vista moral, é um absurdo completo. Primeiro que ela brincou com a morte do Charlie Kirk, né? Ela começa falando assim, não, eu não vou criticar a morte do Charlie, eu não vou falar do mal do Charlie Kirk porque é ruim, né? Que o cara morreu e coisa e tal. Mas aí começou a elogiar o rapaz que matou o Charlie Kirk, começou a falar um monte de coisa, não sei o que lá. E, ou seja, não deixa de ser da mesma forma, né, tripudiar em cima de alguém que morreu, né? E elogiar o assassino é da mesma forma algo tão ruim quanto, né? E depois ela começou a comparar o cara que matou o Charlie Kirk com o Luigi Mangione, que matou lá o executivo da empresa de saúde, e no final das contas começou a perguntar, cadê o pessoal aqui no Brasil que vai fazer isso com o Nicolas Ferreira, com o Luciano Hang, mostrou um monte de imagem aqui, toda animadinha e coisa e tal. E, enfim, assim, eu acho que foi detestável o que ela falou, foi detestável o que ela falou, realmente uma coisa absurda, não se deveria pregar esse uso de violência de maneira alguma. Agora, eu acho um erro botar a polícia nessa história, acho que foi um erro isso daqui. Não gostei desse aspecto, porque, de novo, é liberdade de expressão, cara, tem o direito de falar merda. Não, se ela tivesse ameaçado, é outra coisa, ameaçar é diferente de sugerir. Sugerir, que foi o que ela fez, quer ver? Olha só, eu vou tocar para vocês aqui um trecho do vídeo dela aqui para vocês entenderem. Vai que essa moda pega! De forma alguma eu venho aqui comemorar a morte do Charlie Kirk, mas eu venho aqui discordar das pessoas que estão falando que é uma morte muito triste. Essa morte é muito bonita, muito poética, já que ele morreu por algo que ele lutou tanto. E O que ela está querendo dizer com isso? Ela está querendo dizer que ele lutava pelas pessoas terem armas e que por isso ele morreu. Mas olha só, lutar para as pessoas terem armas não é lutar para as pessoas matarem os outros, né? O pessoal da esquerda adora usar essa ladeira escorregadia para dizer, não, que se você está defendendo arma, você quer que as pessoas morram. Não, não é isso. Ninguém quer que as pessoas morram, ao contrário, você ter arma é uma maneira de você se defender, né? Mas esse é o tom que ela adota aqui, né? Toda animadinha ela, coisa e tal, e aí depois ela começa a comparar ele com o Luigi Mangione, coisa e tal, e aí ela vem aqui na parte aqui de falar dos brasileiros, né, aqui, ó. assim, sugestões.
Cadê meus Luiz de Mandione BR? Tem um moço chamado Paulo Junqueira Neto que eu acharia interessantíssimo. Nothing beats a jet to holiday. Tá aí uma trend estadunidense que todo mundo gostou, né? Vocês que amam comer no coco bambu, que tal comer no coco bambu, enfiar o bambu nele? Vocês adoram ficar doidão e ligar pra ex, né? Que tal ficar doidão e levar um desses senhores pra passear? Ficar doidão e entrar para a história. Por que não ser maluco pro bem? O ideal é uma pessoa que... Deu pra ver que ela estava sugerindo realmente que alguém fizesse isso, né? Mas, de novo, sugerir que alguém fizesse isso não é ameaçar as pessoas disso daí. Se alguém pegasse essa dica dela e fosse fazer alguma coisa, o problema é desta pessoa. Não, a minha visão, liberdade de expressão requer que a gente reconheça que o limite tem que ser muito, muito estrito. Apenas ameaças mesmo. Se ela falasse, não, vou mandar alguém matar alguém, vou mandar fazer alguma coisa, isso é uma coisa. Nesse caso aqui, do ponto de vista da ética libertária, o que ela está falando aqui é absolutamente terrível, muito ruim. Eu boicotaria ela, não compraria nada. É porque eu nunca, nem sabia que ela existia, a verdade é essa, né? Mas não assistiria o canal dela, não faria nada com ela e coisa e tal, por conta dessa besteira que ela falou aqui. Mas eu acho que chamar a polícia, usar a violência estatal é pior, porque é o que eu falo para vocês. No final das contas, quando você usa a violência estatal para isso daqui, você estabelece um precedente que isso pode ser usado contra você também. Ah, mas o Nicolas não fala esse tipo de coisa, o pessoal da direita não fala esse tipo de coisa. E é verdade, mas aí para dizer que, você sugeriu do mesmo jeito, teve uma sugestão do mesmo jeito que você falou. Ah, você falou que acha que mulheres não podem, que mulheres trans não podem jogar, não podem participar de esportes femininos, você está insinuando a morte das mulheres trans e não sei o que lá. Você criou um precedente muito mais complicado nessa história, entendeu? A minha posição sempre foi essa. Discurso, ok. Falar, você pode falar qualquer besteira que você queira, eu não vejo problema nenhum. A questão, o erro está em você sair do discurso e entrar para ação. E se você parte do princípio de que, não, mas aí tem pessoas que têm a mente fraca e vai ouvir o discurso e vai partir. Essas pessoas estão erradas. Essas pessoas é que têm que ser processadas, que têm que ser culpadas, que têm que ser colocadas na cadeia. Essas pessoas é que estão erradas. Não se pode partir do discurso para a ação nesse caso. Discutir, você pode discutir qualquer coisa. Partir para a ação é agressão, né? A não ser que seja em legítima defesa. Ou seja, se alguém te atacou primeiro, você atacar, aí é outra história, né? Enfim, a menina toda alegrinha aqui, toda animadinha, aí quando chegou na delegacia, ficou toda sem jeito aqui, confiscaram todos os computadores dela aqui, ela toda chateada. Ai, a polícia me prendeu, que chato. Esse ponto aqui eu achei bonitinho, eu achei bacaninha ela ter sentido isso daqui, porque, né, dá para entender esse problema. A pessoa da esquerda adora dizer que o Estado vai resolver os problemas de todo mundo, que é tudo o Estado que vai resolver. E não é, cara, o Estado não resolve nada. O Estado é só violência, só piora a situação, né? Então ela acabou aqui toda chateada, porque aprenderam... Ela não foi presa não, tá, gente? Aprenderam as coisas todas dela lá, os computadores e coisa e tal, e vão investigar se tem alguma relação mais séria. O que eu imagino que vai acontecer é que eles vão investigar, não vão ver nenhuma ameaça direta dela e vão deixar para lá essa coisa. Eu acho que é o mais provável nessa situação. Não creio que tenha... bom, não sei, né? Vai que ela realmente estava combinando com alguém de fazer alguma coisa. Aí é outra história. Aí realmente, né, se realmente ela estava planejando alguma coisa, estava realmente, né, se preparando para fazer um ataque, aí é outra história diferente. Mas o que eu acredito que isso daqui, pelo que eu conheço na internet, a vida da internet é essa mesmo. O pessoal falando merda pra caramba. Aliás, muito engraçado, ela toda maquiada aqui, coisa e tal, e você vê ela sem maquiagem aqui, pô, bem feinha ela, né? Mas assim, dá pra ver como é que é a falsidade da internet, né? Eu não, eu tô assim mesmo, sou feio desse jeito mesmo. Eu não me maqueio pra ficar feio, não. Então, essa é a situação. Então, esse caso aqui é o que eu falo pra vocês. Achei um absurdo. Acho bacana ela tá sentindo o peso do Estado, talvez ela aprenda a deixar de ser de esquerda, porque realmente esquerda é isso daí, esquerda é usar a força estatal para resolver os problemas, ninguém gosta disso. Acharia super justo um boicote dela, ligar para o patrão dela, não sei se ela trabalha em alguma coisa, ou se é só influência mesmo, e esse tipo de coisa, ok, legal, é o critério do Hans Hermann Hoppe da exclusão social na sociedade. Se você tem alguém que você não concorda, você simplesmente se afasta daquela pessoa, né, deixa ela ser isolada da sociedade lá e deixa ela falar as besteiras dela.
Veja, a única situação em que realmente justifica a resposta a uma agressão é quando há uma ameaça direta. Mas tem que ser uma ameaça direta. Tipo, ela fala assim, eu vou aí te matar. Aí é outra história. Aí é uma ameaça direta. Mas não foi isso que ela falou. Ela falou, né, deu a entender, deu a sugerir. É nojento? É feio? É ruim? Concordo plenamente. Mas é liberdade de expressão também, tá? Por falar em liberdade de expressão, teve esse outro caso aqui também, desse rapaz aqui, o Thiago Santinelli. Cara, é um monte de gente que eu nunca ouvi falar, cara. É impressionante, bicho. Ele estava comemorando a morte do Charlie Kirk e teve seu visto americano revogado pelos Estados Unidos, com mais um monte de gente, né? E daí ele tá reclamando aqui, cadê a terra da liberdade de expressão e coisa e tal. É engraçado que é esse pessoal que não queria liberdade de expressão aqui no Brasil, né? Agora eles estão reclamando de falta de liberdade de expressão, mas eles não queriam isso. Esse cara, ele se diz comediante, né? Ele diz que ele fez uma piada com o Charlie Kirk apenas. Mas a verdade é que ele estava na galera que pediu o cancelamento e a prisão do Léo Lins e de outros comediantes no Brasil. Aquele papo de que que liberdade de expressão não, que não pode, que não sei o que lá, que tem que prender mesmo e coisa e tal. Então, esse cara aqui é um dos que defendia contra isso daí, né? Agora, a questão do passaporte, de novo, do direito de acesso, é esse negócio, né? O Charlie Kirk é uma figura muito mais importante lá nos Estados Unidos que esse pessoal acha. Aqui no Brasil, o pessoal acha que é uma besteirinha, que é um detalhezinho, né? Eles não estão percebendo o tamanho do estrago que eles estão fazendo na reputação deles internacional, né? E lembra que, embora o passaporte, o visto dele tenha sido revogado pelo Trump, né, isso vai ter dificuldade para eles abrirem esse visto de novo, porque a questão americana é muito mais institucional do que o pessoal pensa, né? Eles estão realmente limitando a quantidade de gente para entrar lá, né? E diz o Nicolas Ferreira que quando ele chegar no Brasil ainda tem uma surpresinha para você ainda, né? Não sei o que é. Se for uma ação do tipo da justiça, eu de novo vou ter que discordar do Nicolas. Gosto muito do Nicolas, concordo com quase tudo que ele fala, mas vocês sabem, eu não sou de direita, eu sou libertário. Eu acho que liberdade de expressão tem que ser absoluta mesmo. Mesmo quando as pessoas falam coisas absurdas, você não deve envolver o Estado nisso. Você se afasta da pessoa. Pronto. Basta isso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.